Libertada no Rio, a menina Flávia Teixeira, que estava sequestrada. Nossos repórteres mostram na Iugoslávia o drama de um país à beira da guerra civil. O navio hospital, que custou 160 milhões de cruzeiros, apodrece sem ter sido usado no socorro às populações carentes. Você vai ver no Jornal Nacional. A Iugoslávia é um antigo país do leste europeu e sua formação étnica e cultural era extremamente diversa. Por isso, frequentemente surgiam tensões entre os grupos ali ocupantes. A Iugoslávia no mapa era um território localizado no sudeste da Europa, banhado pelo Mar Adriático e localizado na Península dos Balcãs. As suas fronteiras são margeadas pela Itália, pela Hungria, Albânia, Romênia, Bulgária, Grécia e a Áustria. A capital da Iugoslávia era Belgrado. Belgrado é uma cidade localizada sobre o rio Danúbio e uma das maiores cidades do sudeste europeu. Atualmente ela pertence à Sérvia e tem um potencial de governo independente com seu próprio estatuto. Além disso, é também o maior polo econômico, político e cultural da Sérvia. A bandeira é colorida com as cores azul, vermelho e branco, que são cores que representam o pan-eslavismo, e defende a união dos povos eslavos em um só Estado. A primeira bandeira não possuía brasões ou insígnias que alinhavam as linhas horizontais. E quando foi implantado o comunismo na região, depois da Segunda Guerra Mundial, foi adicionada uma estrela de cor vermelha com alguns tons amarelos, símbolos que apontavam para o socialismo. Desde a Idade Média, a região iugoslava é palco de conflitos étnicos. Os turcos muçulmanos invadiram as terras, submetendo os povos e propagando a fé islâmica por toda a península. No final do século XIX, o Império Austro-Húngaro e o Império Otomano dominavam a região balcânica da Europa. Entretanto, na Primeira Guerra Mundial, que ocorreu entre 1914 e 1918, as duas potências imperiais foram derrotadas. Inclusive, o nascimento da guerra, que se relaciona com as batalhas presentes dessa região, no caso o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, futuro herdeiro do trono austro-húngaro, em Sarajevo, Bósnia e Herzegovina, foi o estopim para o início da Primeira Grande Guerra. Com a mudança geopolítica, os territórios da Península dos Balcãs se uniam formando o Reino dos Sérvios, Croatas e Eslovenos, formado por grupos populacionais de origens eslavas. Embora cada etnia tivesse sua própria história e religião, em 1929, por fim, as regiões assumem o nome de Iugoslávia. Em visita oficial ao nosso país, chega à capital brasileira acompanhado de sua esposa e comitiva, o presidente da República Socialista Federativa da Iugoslávia, Marechal Josip Broz Tito. No aeroporto de Brasília, o chefe do governo iugoslavo é recebido pelo presidente João Goulart e esposa, ministros de Estado e outras autoridades civis e militares. Já na Segunda Guerra Mundial, o lado alemão das batalhas invade as terras jugoslavas. Sua libertação aconteceu após a intervenção e estratégia idealizadas por Josip Broz Tito, militar e revolucionário comunista da época. O homem utilizou esse momento para implementar uma ditadura comunista no país, a República Socialista Federativa da Iugoslávia, ainda que sem a intervenção direta da União Soviética. Embora os povos divergissem constantemente pela diferença de credos, ortodoxos, católicos e muçulmanos, e culturas, o regime ditatorial continha os focos de separatismo e permitiu
a prevalência da região como um só país. Em 1980, porém, Tito vem a óbito. Com o enfraquecimento do comunismo no mundo, a Iugoslávia também abandona esse modelo econômico e social, proposto por estudiosos como Karl Marx. Com a falta de um líder e de uma organização externa, os debates étnicos culturais começaram a aflorar no território da Iugoslávia. Com isso, no começo da década de 1990, a Eslovênia, a Croácia, a Macedônia e a Bósnia e Herzegovina se declararam repúblicas independentes. Nesse momento, as protagonistas Eslovênia e Croácia, com base em seu desejo por maior autonomia, desenvolveram eleições presidenciais de maneira independente do governo iugoslavo. Com isso, nasceram os primeiros estados originários da separação da Iugoslávia. O governo da Sérvia era contra a proposta de separação da região. Isso foi o pontapé inicial para o nascimento da Guerra da Iugoslávia, que durou até 1995. Parte do conflito se relaciona com a presença de um líder muçulmano em território onde a maioria seguia a religião cristã. As batalhas não cessaram facilmente, nem mesmo a intervenção da ONU, Organização das Nações Unidas, resolveram o problema. Somente as forças estadunidenses contiveram os combates. No total, muitas vidas se perderam. Acredita-se que mais de 250 mil pessoas faleceram devido à guerra civil. Com o fim da guerra, somente Montenegro e a Sérvia permaneceram e eram denominadas Repúblicas Federal da Iugoslávia, RFI. Mas, em 2006, ambos os lados optaram pela divisão pacífica das regiões, formando os países Sérvia e Montenegro. Mais recentemente, em 2008, os sérvios perderam mais uma porção de suas terras com a independência da província de Kosovo. Essa região tinha ideal separatismo porque era formada por uma maioria albanesa. A guerra volta à Iugoslávia. O cessar-fogo é rompido e as tropas federais enfrentam os rebeldes na Eslovênia e na Croácia. Pelo menos 10 soldados morreram. Foram os combates mais duros até agora. Os combates foram mais intensos nas regiões da Eslovênia, que fazem fronteira com a Hungria, Áustria e Itália. Os eslovenos dispararam contra tanques federais que estavam em retirada. Aviões de caça iugoslavos entraram em ação, destruindo transmissores de rádio e televisão e bombardeando uma barricada perto de uma central nuclear. A defesa antiaérea da Eslovênia abriu fogo contra os aviões militares que sobrevoavam a capital Ljubljana. Houve combates ainda perto da fronteira da Itália e na cidade de Zagreb, na Croácia. A guerra civil na Iugoslávia provoca imensos engarrafamentos nas fronteiras com os países vizinhos. A ruptura começou na Eslovênia em junho de 1991, quando o parlamento esloveno declarou a independência e assumiu o controle das fronteiras. O Exército Popular Iugoslavo, denominado pela Cúpula Federal em Belgrado, tentou reverter a secessão enviando colunas blindadas para os pontos estratégicos. A resposta eslovena combinou unidades de defesa territorial, bloqueios de estrada e uma guerra de informação que expôs a vulnerabilidade da intervenção federal. Em 10 dias, após os choques pontuais e um número relativamente baixo de vítimas se comparando aos conflitos posteriores, mediadores europeus costuraram o Acordo de Brioni, que suspendeu formalmente a aplicação da independência por 3 meses, mas na prática sancionou a retirada do GNA. Em 1991, a Croácia proclamou independência, em regiões com expressiva população sérvia, Krajina, Slavônia e Banovina. Conselhos sérvios locais rejeitaram a autoridade de Zagreb e buscaram a anexação à Iugoslávia e Sérvia. A presença do JNA, a formação de milícias e retórica de medo produziam um conflito prolongado. Emblemas dessa fase foram o cerco e a devastação de Vukovar, após 3 meses de combate urbano e bombardeio intenso, e o ataque a Dubrovnik, que chocou a opinião pública internacional por atingir um patrimônio histórico. O fronte croata oscilou entre avanços e cessar-fogo supervisionados pela ONU, que criaram áreas protegidas,
sem resolver o impasse de soberania. Em 1995, a correlação de forças mudou de forma decisiva com a Operação Relâmpago, Biježak, a Tempestade, Oluja, pela qual as forças croatas reconquistaram a maior parte de Krajina em poucos dias, desencadeando um êxodo em massa de sérvios. O Acordo de Erdutsk, ao fim de 1995, regulou a reintegração pacífica de Eslavônia Oriental, concluída em 1998, sob a administração transitória da ONU. Líderes feministas e políticos italianos protestam contra o apelo do Papa João Paulo II para as mulheres da antiga Iugoslávia. O Papa pediu que as mulheres estupradas não façam o aborto. Nos próximos dias, os aviões americanos devem começar a jogar alimentos e remédios de paraquedas para as vítimas da guerra. Famílias inteiras de muçulmanos que vivem na Bósnia e Herzegovina foram arrancadas de suas casas por tropas sérvias e expulsas para outras regiões. O destino é incerto para essas vítimas mais recentes do processo já conhecido como limpeza étnica, ou seja, tirar do caminho os muçulmanos que viviam em áreas tomadas à força pelos sérvios. As forças sérvias são acusadas também por organizações defensoras de direitos humanos de praticar estupros em massa contra mulheres muçulmanas na Bósnia. Muitas mulheres tomaram coragem de se apresentar e fazer a denúncia. Alguns soldados sérvios capturados admitiram a prática do estupro em massa. O Papa lançou um apelo para que as vítimas de estupro na Bósnia que acabaram engravidando não pratiquem o aborto. Mas como as mulheres nesta situação são praticamente quase todas de religião muçulmana, o apelo de João Paulo II tem pouca possibilidade de encontrar eco. A Bósnia e Herzegovina, a república mais etnicamente entrelaçada da federação, mergulhou no conflito mais brutal e complexo. Após um plebiscito boicotado por parte da população sérvia, a independência foi reconhecida internacionalmente em 1992. Seguiu-se uma guerra tripartite que variou em alianças, forças governamentais bósnias, majoritariamente bósnio-muçulmanas, forças sérvias da Bósnia com apoio do JNA, Sérvia, e forças croatas da Bósnia articuladas com Zagreb. O conflito combinou cerco, limpeza étnica, campos de detenção e violência sexual sistemática como arma de guerra. Sarajevo, a capital multicultural, permaneceu cercada por quase 4 anos, sob franco-atiradores e artilharia que transformaram a vida cotidiana em sobrevivência precária. O episódio mais sombrio foi Srebrenica, em julho de 1995, quando, após a queda do enclavado seguro da ONU, mais de 8.000 homens e adolescentes bósnios foram assassinados, ato posteriormente reconhecido como um genocídio por tribunais internacionais. A diplomacia ocidental, inicialmente vacilante, endureceu após a Srebrenica e o ataque mortal ao mercado de Sarajevo, o que impulsionou ataques aéreos da OTAN contra posições sérvias bósnias. E, por fim, a negociação do Acordo de Dayton, novembro e dezembro de 1995. Dayton deu fim à guerra, preservou a soberania da Bósnia e estruturou o Estado em 2 entidades, a Federação da Bósnia e Herzegovina, Bósnia-Croata, e a República Srpska, sob uma constituição ancorada em forte tutela internacional, alto representante e presente militar em Force Corps. O repórter William Vac está em Pristina, capital de Kosovo, onde acompanha a chegada das forças de paz da OTAN. As tropas foram recebidas com festa e flores pela população de origem albanesa, mas os sérvios resistem à ocupação internacional da província. Todo cuidado é pouco, mas o soldado da OTAN não precisou apertar o gatilho. Visto do alto, nem parece que o Kosovo esteve em guerra. Depois de 79 dias de ataques aéreos e 25.000 bombas, os militares da Aliança Ocidental entraram no Kosovo para o que foi até agora um passeio. Guerra aqui não é novidade nem para criança, mas em vez de resistência armada, os tanques pesados da OTAN foram recebidos com gritos de alegria. Para os albaneses que aguentaram por aqui, os soldados da OTAN vieram acabar com opressão e humilhação. Ganharam flores vermelhas, o símbolo de quem morreu para defender seu território. Para famílias inteiras de albaneses, foi o maior show de domingo. Teoricamente, a ocupação do Kosovo é uma operação das Nações Unidas,
Mas os carros de combate e os soldados que entraram no território são exatamente dos países que atacaram a Iugoslávia, incluindo Itália. Pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial, tropas alemãs também marcharam em território de outro país e foram recebidas com flores. Os tanques da OTAN, o pacto militar mais poderoso do planeta, chegaram a Pristina, a capital do Kosovo, sem ter de disparar um só tiro. E os soldados da OTAN estão sendo recebidos pela população local, um lugar tão sagrado para os sérvios como se fossem libertadores. O conflito em Kosovo, anos depois, foi alimentado por um ciclo mais longo de frustrações. Província autônoma no período jugoslavo socialista, majoritariamente albanesa. Kosovo viu sua autonomia severamente reduzida pelo governo Mužević no final dos anos 1980. Na década de 1990, a liderança albanesa inicial apostou uma resiliência civil paralela. Porém, a escalada repressiva e a ausência de avanços abriram espaço para a insurgência armada do Exército de Libertação do Kosovo. Em 1998, choques entre Iugoslávia e forças sérvias intensificaram-se, acompanhadas de deslocamentos de civis. A tentativa de acordo em Rambouillet, início de 1999, fracassou. Belgrado recusou termos que previram presença militar internacional robusta. E a OTAN iniciou uma campanha aérea de 78 dias contra os alvos na Sérvia, em Kosovo. A operação buscou cessar a repressão, mas também coincidiu com as ondas de repulsão de albaneses, kosovoares e depois com vinganças contra os sérvios e outras minorias, quando as forças sérvias retiraram-se. Em junho de 99, a resolução 1244 do Conselho de Segurança estabeleceu a missão da ONU e a presença militar da KFOR, mantendo Kosovo juridicamente como parte da República Federativa da Iugoslávia. Porém, sobre a administração internacional, a partir daí, Kosovo reconstruiu instituições próprias e em 2008 declarou unilateralmente independência reconhecida por muitos estados, rejeitada pela Sérvia e por parte da comunidade internacional, deixando em aberto contêncios sobre status, comunidades sérvias, locais e o norte do território. A instabilidade transportou para o sul da Sérvia, no Var de Presevo, em 1999 e 2001. Ali na faixa tampão desmilitarizada, criada após uma guerra de Kosovo, formou-se a USPMD, a insurgência albanesa local que atacava postos policiais e buscava restituir os estados da região. As forças jugoslávias enfrentaram restrições de movimento dentro da zona de segurança, o que deu vantagem inicial aos insurgentes. Com negociações apoiadas pela KFOR e OTAN e ajustes nas regras de zona tampão, Belgrado recuperou gradualmente o controle. Em maio de 2001, o acordo de Kujundžu previu anistias condicionadas a desarmamento e integração de parte da minoria albanesa em estruturas policiais locais, desativando a insurgência sem uma ofensa aberta de grande escala. Um raro caso de descompressão negociada após Kosovo. No mesmo ano de 2001, a vizinha e recém-independente mais parte do ecossistema pós-Iugoslavo, Macedônia, hoje Macedônia do Norte, viveu uma insurgência de menor duração, mas significativa, capitaneada pelo Exército de Libertação Nacional, que tinha conexões humanas e logísticas com a Iugoslávia. O conflito concentrou-se em áreas de maioria albanesa no norte e noroeste, com combates em torno de Tevolo e vilas próximas de Skopje. A intervenção diplomática acelerada dos EUs e OTAN, aliada e ameaça de escala regional, precipitou o Acordo Quadro de Ohrid, que ampliou os direitos linguísticos e representação para albaneses, previu reformas constitucionais e um processo desarmado no NA. Supervisionado pela OTAN, embora a Macedônia não fizesse mais parte da Iugoslávia, esse episódio compõe a cauda sísmica das guerras Iugoslávias, uma correção institucional preventiva para evitar o legado do conflito em Kosovo. Reacendesse um novo ciclo de guerras abertas no Balcãs,
O conflito em Kosovo, anos depois, foi alimentado por um ciclo mais longo de frustrações. Zlačanu